ao nosso segundo vídeo do curso de extensão Leitura Criativa, os processos envolvidos no ato de ler, contar e encantar. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre o que é a leitura, qual a sua importância e os seus benefícios. Então, para começar, vamos falar sobre o que é a leitura. A leitura é um testemunho oral da palavra escrita de diversos idiomas. E depois que os livros se tornaram impressos, que eles se tornaram físicos, essa atividade que é ler se tornou extremamente importante para a civilização. Porque antigamente, o jeito que eles liam, no caso eles não liam, né? Eles contavam numa roda, que os mais velhos, no caso, contavam às vezes a história da vida deles, aventuras que eles viviam, quando era mais novo, até agora quando eles estão mais velhos. Daí eles contavam muitas dessas histórias para os mais novos e os mais novos e recontavam para as outras pessoas. E assim a linguagem, as histórias não se perdiam com o tempo. Isso. Então, a leitura, ela, além de ler, ela tem que ter um sentido para quem lê. Porque ler não é somente ler assim, você usa muito mais coisa além disso, É que com um livro tu aprende várias coisas, a imaginação tua fica bem melhor, tu consegue criar coisas, às vezes tem que criar um texto, tu consegue criar. E as crianças também, nas brincadeiras a gente vê, às vezes tu conta de um animal, de um bichinho ou de outras coisas e eles aprendem. Daí na brincadeira mesmo deles, eles já estão interpretando. Isso, e como as crianças elas têm a imaginação assim muito mais aflorada, quando a gente lê uma história, lê algo para eles, até mesmo os adultos, nem só as crianças, a gente se imagina na história, se imagina os personagens, o que está acontecendo, a gente utiliza muito a nossa imaginação. Então, ler não é somente o ato de ficar lendo algo, um livro, uma revista, é também utilizar a nossa imaginação ao nosso favor. É que, tipo, o livro é tipo um refúgio pra gente, que a gente tem os problemas familiares, da vida, do trabalho. E quando tu tá lendo, tu tá em outro mundo, tu tá vivendo outro personagem, tu aprende mais também. Muitas coisas que tu não sabia antes, tu aprende com os livros. Isso. E a leitura, além de estimular e melhorar a escrita, ela também ela é muito importante para diferentes tipos de conhecimentos, assim, de várias áreas, e os conhecimentos esses que vão para toda a nossa vida. Tipo, eu leio bastante livro e aprendi várias palavras que eu não conhecia antes com os livros. Livros antigos também, como O Morro dos Ventos Uivantes, Orgulho e Preconceito, que eu gosto bastante. A gente aprende. Daí também tem as linguagens mais atuais, também a gente aprende bastante palavras que a gente não usa no dia a dia. Sim, os livros eles trazem muito conhecimento pra gente, A gente conhece histórias que a gente não conhecia, que existem muitas histórias reais nos livros, Igual da Malala. Isso, muitas histórias que a gente aprende muita coisa do que acontecia desde antigamente até os dias de hoje. Então é muito importante que a gente sempre mostre e aprenda que ler é sim muito importante para qualquer pessoa. Segundo a citação de Marta Moraes da Costa, a convivência com poemas, narrativas ou textos dramáticos, além da ilustração ou das imagens visuais que passaram a integrar necessariamente o livro de literatura infantil, faz com que a criança desenvolva habilidades de manuseio, de entendimento e de relação entre linguagens diversas. Mas é muito mais que isso. Ela forma as referências simbólicas, afetivas e de pensamentos que irão permanecer na memória e influenciar pensamentos futuros. Com o livro tu aprende a ser também uma pessoa bem melhor que tu era antes. Tu também aprende, deixa eu ver como eu posso dizer. Tu aprende a ser uma pessoa que consegue conviver na sociedade. Às vezes o livro pode ser o refúgio, mas tu também aprende a se comunicar com as pessoas. Diferentes linguagens, Porque a gente aprende palavras, coisas diferentes nos livros. Igual as crianças também. Muitas vezes que a gente conta uma historinha, a gente usa um cenário, os dedostes também. E os os fantoches. bichinhos. Daí, depois que eles querem até brincar com os dedostes, com os bichinhos, eles também se expressam melhor com os próprios colegas, com os professores. Porque muitas crianças que às vezes são tímidas, tu vai ler uma historinha pra eles, eles se soltam mais. Eles pegam um gosto pela leitura, A gente ensina pra eles e a gente mostra utilizando a imaginação deles e a gente vê que eles se interessam, eles gostam muito quando é algo lúdico, quando é algo que traz a imaginação deles, que é algo que, quando tu utiliza a imaginação, faz com que a criança
perceba, assim, e preste mais atenção na história que está sendo contada, porque utiliza algo que eles gostam, né? É por isso que é importante que sempre nos planos de aula, sempre tenha uma vez por semana, ou depende que você não conseguir, alguma historinha, nem que tu crie, ou uma historinha que já tem no caso. Porque eles gostam, eles se interessam. Que se eles não se interessam, quer dizer que eles não têm presente na vida deles. Daí seria bom já acrescentar, porque muitas vezes em casa os pais não leem história pra eles. Seria importante na educação infantil, no ensino fundamental, ler uma história, incentivar a leitura. Porque quando vê daqui a uns anos, eles não são muito interessados por livros e eles vão falando errado. Isso, eu acho que principalmente depois das novas tecnologias, né, do mundo moderno, onde cada vez são criados mais jogos online, mais coisas assim, e ler livros, brincadeiras, essas coisas são deixadas muito de lado. As crianças preferem muito mais ficar numa tela de um celular do que ficar brincando, lendo alguma coisa, e essas coisas que são tão importantes acaba que com o tempo vão sendo deixadas de lado. É porque muitas crianças gostam de olhar desenho infantil. E às vezes é bom eles olhar também, mas eles não aprendem tanto como uma historinha, que tu vai ler uma historinha pra eles. Também cantar musiquinha, porque também tem uma história por trás. Seria ótimo pra eles. E na pandemia, no caso, muitos pais não leram um livro para os filhos. Sim. E quem mais leu um índice de leitura foi os adultos e adolescentes, né? Que aumentou muito. Igual a da Amazon, que eles botaram livros gratuitos para ler no Kindle. Que daí tinha livro até infantis que os pais podiam olhar isso e ler para as crianças. Igual também tem do Esquilo, também tem muitos livros infantis e para mim, para adultos e adolescentes. Seria muito bom usar isso. Não, claro, os impressos são bem melhores para ler, só que os físicos também, já que tá no celular, também tem livros para te ler. Sim, eu acho que a gente pode citar como exemplo. Antigamente era muito comum que os pais lessem livro para as crianças antes de dormir, né? Antigamente, muitas famílias, muitos pais faziam isso, liam livros para as crianças antes de dormir, isso se tornava um ritual de todos os dias para eles. Mas de um tempo para cá isso acabou, as crianças vão dormir olhando no celular, elas vão dormir fazendo outras coisas e não lendo, onde os pais, mesmo como fosse algo para eles dormir, eles estavam incentivando, eles estavam mostrando como a leitura é importante. Então esse era um momento muito importante e que agora, hoje em dia, é raro a gente ver pessoas que façam isso. É, tipo, a minha mãe nunca leu livros pra mim. E depois que eu cresci mais, na adolescência, eu comecei a ler os livros, interessar pelos livros. Se eu tivesse lido desde a infância, nossa, eu ia interessar bem mais, há mais tempo pelos livros do que agora que eu sou. E se muita gente até acontece isso, como aconteceu com ela, né? Pela falta de hábito, né? Ler é um hábito. A gente começa lendo pouco e cada vez tu se interessa mais por ler e tu cria o hábito de ler e cada vez tu quer ler mais, né? Porque tu criou esse hábito que é muito importante para ter uma coisa assim boa pra gente. É, tipo, ler uma página por dia já é ótimo, 2 páginas e tu vai aumentando, porque tu vai Isso. querendo saber o que vai acontecer na história. Igual antes eu lia, não conseguia ler um livro de 200, 300 páginas. Agora eu leio e consigo ler um livro de 700 páginas. E isso é ótimo. Por isso que ela disse, né? A leitura é um hábito que a gente vai adquirindo aos poucos, porque muita gente não gosta de ler. Isso, e muitos dizem que não tem paciência também para ler um livro, né? Ler algo. Que, claro, tu vai se acostumando a ler. Muita gente não gosta, mas claro que eles vão ler. Eles estão lendo alguma coisa, uma reportagem pelo celular, eles estão lendo. Às vezes bota a legenda nos filmes, eles estão lendo. Do que seja ser irônico, assim, é que muita gente diz que não gosta de ler, que não tem paciência para ler um livro, uma revista, um gibi, mas leem a tela do celular, né? Leem as redes sociais e lê a mesma coisa, só que são coisas diferentes, né? Ler as redes sociais é a mesma coisa que ler um livro, então isso de ler um livro é porque não criou o hábito de ler o livro, né? Mas acaba que tá lendo do mesmo jeito que lê o celular, lê as demais coisas. Porque tu vai pensar, né? A pessoa vai escrever um texto, tipo, no Instagram. Às vezes tá cheio de erros e tu vai adquirindo esses erros na tua vida. Tu vai falando errado e no livro eles corrigem, né? Tem a editora, tem as pessoas que vão arrumando, né? Aprende as formas corretas, né, de ler. Daí
vai estar certo lá. Claro, muitas vezes tu vai achar algum erro, só que vai estar bem mais certo que o Instagram ou o Facebook tá cheio de palavras erradas. Isso, principalmente que é utilizado muitas gírias, né? Assim, muita redução de palavras, e que nos livros não tem isso. Nos livros são as palavras corretas, escritas da forma que muitas vezes tem palavras que a gente nem conhecia, nem sabe o que significa. Também é muito importante, se tu achar alguma palavra que tu não saiba qual o significado, que tu anote ela, ou que tu pare o livro, que tu procure saber o que significa aquela palavra para que tu possa utilizar ela também. Tu pesquisa bastante, né? Porque às vezes tu vê uma palavra que tu nunca viu na tua vida. Daí tu vai lá, pesquisa e tu aprende dela. E quando tu vê, tu tá usando no teu dia a dia. E não só usar, tu pode ensinar outras pessoas a usar essa palavra, o que significa, né? Igual eu disse também dos livros. Os livros antigos, às vezes a linguagem também, as coisas escritas estão totalmente diferentes dos dias atuais. Só que é bom ter essa ideia de como mudou a escrita hoje em dia. Uhum. E também, se a gente pegar um livro antigo, ele é muito diferente de um livro atual, né? Então, depois que tu cria o hábito de ler, pode descobrir qual tipo de leitura tu gosta. Se tu prefere um romance, uma ação, se tu prefere um livro de época, Existem diversos tipos de livros, não só livros, mas tem gibis para quem gosta de algo mais animado, isso. Tem diversas coisas que tu pode depois descobrir qual é o que tu gosta mais de ler, porque qualquer coisa que você estiver lendo vai ser importante. É importante você ler. E tu vai pensar, muitos livros que tem os antigos, os atuais, tem filme hoje em dia, séries, igual Orgulho e Preconceito, o filme é maravilhoso. E também os livros mais atuais, que agora vai vir do Harry Potter, que tem os filmes, né? Mas também vai vir do Senhor dos Anéis. Sim, tem muitos filmes que a gente vê, né, na internet. E depois que a gente olhar o filme, a gente pensa, nossa, será que tem um livro? E realmente muitos filmes têm os livros. Os livros, se você já gostou do filme, os livros contam a história por completo, tudo que acontece nos mínimos detalhes, né, de toda a história. Então, ler o livro, assistir o filme são algo que estão, assim, muito perto, e que se tu fazer os dois, se torna ainda melhor para te entender aquela história que está sendo contada. Igual do livro do Jacotara, agora vai virar uma série. E ele não vai ter tanta coisa na série como tem nos livros. E igual os outros livros do Harry Potter, do Senhor dos Anéis, do Hobbit e outros, até da Malala. Nos livros tem bem mais da história. Por isso que é bom ler os livros e também tu pode olhar os filmes, porque lá conta mais coisas. Isso, então, fechamos o assunto, né, dizendo que sim, é muito importante que você leia, que você pratique a leitura, que com certeza depois que tu começar a ler, tu vai ver que isso te trouxe diversos benefícios, né? Muito obrigada pela atenção, deixar um like se conseguir, comentar. Isso, muito obrigada. Deixe sua opinião sobre o que você achou desse vídeo, né? Do que tu espera ver nos próximos vídeos. E perdoa pelos erros também, se a gente errou algumas coisas, porque isso acontece também. Daí a gente vai tentar melhorando nos próximos vídeos para vocês também gostar mais de assistir também. Isso. Muito obrigada, tchau.